O UFC Rio com Charles do Bronx vem agora para a melhor resenha sobre este UFC Rio que você vai encontrar aqui na internet. Três tapinhas. Cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, bem-vindos, bem-vindas ao podcast Três Tapinhas, o melhor e o menos humilde podcast da internet brasileira. Eu sou o Fabiano Rampazzo, pisando no octagon aqui de Três Tapinhas, Charles do Bronx, o nosso Charlinho, né? E mais uma penca de brasileiro neste card deste UFC Rio, deste próximo sábado, e a gente, como sempre, você que já é nosso inscrito, sabe? Vamos comentar luta por luta, todas elas. Você que está chegando aqui pela primeira vez vai se surpreender com a qualidade desse podcast. Não tem anúncio, não tem enrolação. Aqui é MMA na veia, né? Com opinião, sem ficar em cima do muro também, né? Aqui cada um tem café no bule. E atenção, porque este episódio de Três Tapinhas, olha essa informação que eu vou dar para você, Cavaleiro e Donzela, é o episódio de número 98. Desde que a gente estreou lá em 2023, lá se vão 98 episódios contando com este. Ou seja, faltam 2 episódios para a gente chegar no emblemático episódio de número 100. E o que acontecerá neste episódio de número 100? Uma edição especial, uma edição especialíssima, em que vai participar, vai resenhar com a gente aqui, ninguém mais, ninguém menos do que Vini, do canal Diretaço, né? O canal com mais inscritos que tem no YouTube aqui de MMA. O cara é um monstro, o cara tá na boca do povo aí, porque teve polêmica de comentário dele sobre a luta do Poatan com o Ankalaev. E não vai ser um episódio em que a gente vai ficar trocando presentinho, firulinha com o Vini. Três Tapinhas não nasceu para isso, tá? É jogar o Vini na fogueira. Essa é a ideia, a gente propôs isso para ele, ele topou. Falei, Vini, você não tá entendendo, irmão. Não vai ser perguntinha levantada com 2 mãos para você cortar. São perguntas para lá de capiciosas pro senhor. Topa, Vini na berlinda, pau de arara com o Vini? Topou. Então a edição número 100 vai ser o Vini sendo sabatinado por mim, pelo João Menegali Bar, pelo Capitão Carisma, e pelo Igor Meloto, do MMA Meloto. Ai, aguardem, né, daqui mais 2 episódios. Esse é 98, vai ter o 99, e aí o Vini vai estar aqui com a gente. Então, por favor, já deixa seu like neste episódio, que ele é muito importante pra gente, esse like. Você que tá vindo pelo YouTube, sempre muito bem-vindo, já deixa o like. Você que tá vindo pelo Spotify, depois vá lá no YouTube, que eu sei que você tem um canalzinho no YouTube, e deixa um like também pra gente. E vamos começar desespinhando, antes de entrar no UFC Rio, Charles do Bronx, Matheus Granro. Vamos ver se tem algum espinho entalado na garganta aqui do último evento ou de algum outro assunto. Começo, antes de chamar o MMA Meloto para essa resenha, dizendo que a nota que eu dei, nota de corte que eu dei para o evento UFC 320 foi 7. Aquele card ali eu dei nota 7. Achei um evento legal. Achei um bom evento. A nota final então é 5. Nota 5 para este evento. Aqui, Rampazzo é exigente, né, com as notas. E, Meloto, agora sim, bem-vindo, meu caro amigo. O que está desespinhado, ou melhor, o que está espinhado que você vai desespinhar agora? Saudações, meus amigos. Então, o meu espinho é sobre o Alex Poatan. Não tinha como ser diferente. Tenho que admitir, eu estava errado sobre Alex Poatan. Eu achei que a idade tinha batido, eu como um grande etarista, como sou conhecido, né? Mas, na verdade, eu simplesmente procuro analisar a performance, a atuação, e senti que já tinha tido ali uma certa queda de desempenho dele, quando ele subiu de categoria e tal, enfim. Achei que
ele não ia fazer história de novo, né? Porque era contra a lógica. Ele vencer o Ankalaev com 38 anos, o Ankalaev no auge, com um estilo ali pragmático que podia fazer, anular os pontos fortes dele. Na primeira luta meio que deu indícios disso, né? Então, eu estava errado. Poatan conseguiu fazer o que até então somente 3 homens na história do MMA conseguiram, né? Ganhar o cinturão, conquistar ele, ter uma vitória, valendo o cinturão, na verdade, depois dos 38 anos, que foi somente o Randy Couture, Glover Teixeira e o Daniel Cormier. Então, cara, e assim, pra quem acha que eu torci contra, né? Pelo contrário, foi uma das noites mais felizes que eu tive em 2025. Eu estava mal da saúde, eu estava gripado, eu estava, assim, foi uma tortura ter acompanhado aquele evento até chegar na luta dele. E, cara, eu acordei no dia seguinte tão bem, tão bem. Foi pra mim uma noite muito boa, eu gostei muito do que eu vi, comemorei bastante. Teve gente que me xingou, teve gente que comemorou comigo, enfim. Tô aqui, ó, poatanizado com a camisa dele. Então, pra quem acha que eu sou, ó, Meu Deus do céu. pra quem acha que eu sou hater do Poatan, pelo contrário, galera, pelo contrário, tá? Você é vendido. Não, Você é vendido. Você não sabe ouvir uma crítica. Aí você ouve uma crítica e vira se potaniza. Ah, meu louco. não, não. De mim. Não, 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 não. É que assim, a gente tem que às vezes se blindar um pouco, tá? Fica até o conselho pra ti, Rampazzo. A gente tem que se blindar um pouco do que os fãs falam. Eu tenho um arrependimento, cara, que eu vou comentar aqui. Eu tenho um arrependimento por ter torcido contra o Anderson Silva no auge dele. Pra mim é um arrependimento não ter desfrutado daquilo, sabe? Porque eu me deixei levar pelos comentários dos fãs cegos que exaltavam ele, que condenavam os meus ídolos, que ele tinha uma certa rivalidade, enfim. Me arrependo e com o Poatan eu não vou permitir isso. O que eu fiz nos últimos meses? Cara, parei de debater com fã, parei de ouvir canal aí que fica exaltando toda hora, sabe? Vou me concentrar somente no lutador, no que ele faz, no que ele, sabe? Isso pra mim me trouxe até uma paz de espírito, uma coisa que pra mim antes eu não tava tendo. E pude torcer pelo cara. Eu gostei muito do que eu vi na última noite. Meloto, a verdade, cara, é que as pessoas, de um modo geral, tem 2 coisas que eu quero falar sobre isso. Primeiro, que as pessoas confundem muito um palpite. Você achava que o Ankalaev ia vencer. Assim como você achava que o Ankalaev ia vencer na primeira luta. E o Ankalaev venceu. Por que diabos você mudaria de opinião sobre essa segunda luta? Se você já achava isso na primeira, o Ankalaev venceu. É óbvio que o palpite seria no Ankalaev. Inclusive, ele era muito favorito nas casas de aposta. E só por conta disso, as pessoas, algumas, né, alguns fãs não entendem isso. Então, no teu caso, que sempre teve muita simpatia pelo Poatan, é um absurdo você receber uma crítica só porque você tinha um palpite, né? Outra coisa que eu queria falar pra você, eu discordo de você de que tem que se blindar de haters. A gente já teve essas conversas no privado. Você se abala com haters. Eu não. Eu nem vejo eles como inimigos. Eu relevo. Eu não levo pro coração. Eu chamo ele pra conversar. Eu pego o hater, sabe o que eu faço com ele? Uma sessão de terapia. Acalmo ele. Tiro o cramulhão do corpo dele. Não, ô Rampa. E agora, eu tenho coisas a falar sobre o Poatan. Eu tenho coisas a falar sobre o Poatan que vai ficar pro final do programa. Então você que ama o Poatan, você precisa esperar no fim do programa para ouvir as coisas que eu tenho para falar sobre o Poatan. Acho que você vai se surpreender. Quer falar alguma coisa, Melone, se passar pro fim do Barbie? É que assim, não é nem o hater que me incomoda. É eu acabar casando com a minha própria tese. Tipo, eu defendo aquele palpite a ponto de começar a torcer por ele. E é esse erro que eu procurei não cair mais. Porque eu fico naquele embate com o fã cego ali, que fica exaltando, exaltando, exaltando.
E aí, para eu ganhar essa disputa contra ele, no debate, somente eu vou ganhar se Entendi. aconteceu o que eu palpitei, né? Mas eu parei de fazer isso, entendeu? É isso. Tá certo. Bom, eu vou pro meu espinho na garganta aqui, antes de chamar o Barry para conversa, que é Merab Dvalishvili. Eu preciso falar disso, né? Implacável. Merab, implacável. Chegou à sua terceira defesa de cinturão, igualou o recorde histórico da categoria. MMA é muito imprevisível, a gente sabe disso, mas tem tudo para bater esse recorde em números. A trajetória até o cinturão já é a mais longeva e a mais difícil entre os outros, então é absolutamente factível e defensável já cravar o Merab como o maior peso galo da história, desbancando até o Dominique Cruz, que era um ídolo meu no esporte, mas eu reconheço a superioridade do Merab, a eficiência, a excelência em todas as áreas. Ele nocauteou, ele deu nocauteou não, né? Ele deu um lockdown no Cory Sandhagen, com a envergadura que ele tem, com a especialidade que ele tem na trocação. O Merab evoluiu muito na trocação. O jogo de wrestling dele dispensa comentários, virou um lutador absolutamente completo. É chovendo molhado falar do gás dele. É um espécime. Palmas pro Merab. E você que é fã de MMA, erga as mãos pro céu por estar vendo em tempo real esse cara lutar. É isso, precisa reconhecer a grandiosidade do Merab Dvalishvili. Impressionante. E que figura carismática também, né, Rampazzo? Não sei se tu tem acompanhado ele nas redes sociais. Ele era um cara que, antes de ser campeão, eu olhava com o nariz torto e pensava, ih, rapaz, acho que o UFC não quer esse cara como campeão. Mas depois, quando ele pegou o cinturão, ele virou uma figura abraçada pela comunidade mesmo, né? Me surpreendeu isso. Exatamente. Tem um carisma, um cara brincalhão, é um cara que conseguiu passar essa imagem de ser, tipo, um campeão do bem, né? Não faz trash talking exatamente, mas é um cara que vai pela linha do humor. Conseguiu ali achar um viés, e até isso ele tem bem lembrado o Meloto carisma. Palmas pro Merab, e que bom que a gente está conseguindo ver em tempo real esse cara atuando nesse rendimento e nesse nível. Agora sim, Barbie, o Capitão Carisma, qual tem o espinho na garganta, meu amigo? Bem-vindo à edição 98 de Três Tapinhas. Senhoras e senhores, aqui vos fala seu Capitão Carisma, o 10º planeta, o rei de Montreal, o bem maior, e eu vos trago a verdade aqui. Para começar, antes de falar o meu espinho, eu queria comentar a respeito do espinho do meu grande amigo Igor Meloto e dizer assim, Meloto, você deveria manter sua cabeça erguida, sem humildade, porque nosso palpite não foi infundado. Graças a Deus a gente errou. Graças a Deus a gente errou, mané. Graças a Poitin, o ídolo entre milhões, a gente errou. Ainda bem, nossa senhora, como que eu torci pelo Poitin, como que eu fiquei feliz com essa vitória. Mas eu não posso usar isso para voltar no passado e falar assim, eu estava errado no que eu pensei. Minha análise estava errada. A análise não estava errada. Inclusive, se alguma coisa aconteceu, eu vou dizer assim, o palpite obviamente estava errado. A luta teve o resultado contrário ao que eu esperava, graças a Deus, graças a Poitin. Mas a análise, quando a gente faz uma análise e a gente faz um palpite, a gente está indo pelo caminho que a gente considera mais provável. A gente acabou de ver essa luta acontecer. Dizer que a gente achava que o caminho do Poitin mudar completamente a estratégia como ele fez e conseguir um nocaute fulminante seria o caminho mais provável. E esse é um negócio que começa a pegar um pouco na questão assim, você torce pelo lutador e você vai palpitar pela torcida. Sabe, isso aqui eu tento ao máximo possível não palpitar pela torcida. Eu tava torcendo pelo Poitin, eu tava torcendo pelo Sandhagen, palpitei contra os dois, sabe? E, infelizmente é sempre assim, eu palpito contra o cara que eu tô torcendo várias e várias vezes. Claro que ainda existe um pouco aqui de fanatismo,
que às vezes eu acho que o lutador é melhor do que ele é, ou que às vezes eu até fico preocupado por gostar demais do lutador, mas a análise não foi incoerente, os nossos motivos não foram incoerentes. Mantenha a cabeça erguida, Melotíssimo, porque aqui a gente errou, mas a gente errou na maior alegria do planeta. E o meu spin aqui, vai pelas declarações a respeito das costelas quebradas do Ankalaev, que aconteceram depois. E tipo assim, eu lembro que eu mencionei, acho que foi no podcast passado, da questão da irrelevância do Ankalaev, num certo sentido, em termos da mídia do MMA. Em termos de como o MMA é grande no planeta atualmente, sabe? Porque o Poatan, quando ele era o campeão dos meio pesados, ele era a maior estrela do MMA. Ele fez várias lutas no decorrer de um ano e a marca dele só cresceu. No que ele perdeu para o Ankalaev, foi como se todo esse potencial de estrela tivesse desaparecido. O Ankalaev não absorveu um átimo disso. E eu acho que o fato dele ter entrado machucado é ainda mais prova disso, né? Porque vocês viram que o cara, ele não só não teve direito de escolher quando lutar, ele teve que esperar o Poatan por 8 meses. Ele sumiu por 8 meses, nem cogitaram outra luta para ele, né? O Poatan falou assim: vou tirar umas férias, e o Ankalaev foi forçado a tirar as mesmas férias. E quando voltou, ele estava machucado. Tipo assim, ele não tinha voz ali, né? Ou pelo menos ele não se achou no direito de ter voz. Entrou lesionado, foi imediatamente nocauteado. E eu vou dizer assim, para mim isso não é desculpa. Para mim isso não é desculpa, porque entrar lesionado é uma vontade do lutador. Entrar lesionado é uma escolha do lutador. Eu, inclusive, comentei quando o evento estava acontecendo, se eu estava torcendo contra a Iana Santos, porque ela viu a oponente não bater o peso, a oponente não tentar bater o peso, e falou: vou aceitar a luta de todo jeito. E isso aqui e torcer a favor disso, mesmo que eu queira ver a trapaceira da oponente, da Missy Kiasson, tomar pancada, torcer para isso acontecer é apoiar a burrice, que eu acredito que a Iana Santos fez. Da mesma forma que ela fez uma burrice absurda. Se isso influenciou na luta, eu não saberia dizer, particularmente, eu gosto de pensar que não. Mas a questão foi escolha dele, a burrice foi dele, que ele lide com as consequências, foi apagado em 80 segundos, não vai ganhar uma revanche imediata tão cedo, vai ter que fazer algumas lutas antes de ter essa oportunidade de novo, e isso caiu na obscuridade, né, cara? É uma escolha muito ruim, que ninguém deveria fazer. Se você tá lesionado de uma forma que pode comprometer a sua performance, não entra, maluco, não entra. Eu fui super contra o Poatan, que notoriamente pegou, acho que foi a segunda luta contra o Prohaska, e ele tava acho que era um dedo do pé quebrado, eu não sei qual que foi exatamente a questão, mas era uma dessas coisas, e eu tava assim, bicho, ele tá dando chance pro azar. Ele tá dando chance pro azar. E o Ankalaev, o Poatan também disse que entrou lesionado para a primeira luta e fez uma luta para ele. O Ankalaev entrou lesionado para a segunda, tomou um nocautaço em 80 segundos de uma forma que ninguém quer ver revanche imediata, a não ser os fãs do Ankalaev, né? Então é isso. O cara conseguiu estragar toda a carreira dele por essa decisão. Possivelmente. Esse é o meu spin. Maravilha, Barbie. Desespinhado está. E bora falar de UFC Rio, Charles Oliveira versus Matheus Ganrot. Pegadinha do malandro, porque chegamos no quadro Pergunta Capiciosa, em que o malvado sorri para o Meloto, sorri para o Barbie, e eu venho com uma pergunta faca na caveira aqui para um dos dois, só que nenhuma dessas perguntas diz respeito ao UFC Rio. Está aí a pegadinha. As duas perguntas diz respeito ao índio, ao Poatan. E eu começo com você, Meloto. Olha o malvado sorrindo para você. Se ele sorriu, eu tenho que perguntar, Melo. Poatan, Meloto, tira essa camiseta agora, grava sem camisa aqui e não responda com o coração. Eu quero a razão respondendo essa pergunta. Poatan já é o maior brasileiro da história do MMA? Na sua lista dos 5 maiores brasileiros, Poatan apareceria em primeiro?
Então, pra mim, o Poitin, ele ainda não chegou nesse patamar, mas ele tá muito próximo, porque os feitos dele são impressionantes, recordes atrás de recordes, 3 vezes campeão em diferentes reinados, só que eu ainda assim privilegio aqueles caras que tiveram, mesmo que um reinado só, mesmo que uma categoria só, mas um reinado longo. Eu acho que tu vencer sem parar durante o teu auge, né, no seu ápice, isso pra mim tem um peso maior. Até a questão de ter sido campeão em 2 categorias ou não, eu não coloco tanto peso nisso como a galera coloca, porque, por exemplo, no boxe, nós tivemos o Manny Pacquiao, que teve 8 categorias, ele foi campeão mundial. A gente coloca ele como maior do que o Muhammad Ali, por exemplo, que teve só reinado nos pesos pesados, sabe? Eu acho até injusto com os caras dos pesos pesados, porque eles não conseguem descer de categorias, não conseguem lutar em outro peso. Então, por conta disso, eu não vejo tanta grandiosidade em tu ser campeão em 2 categorias. Eu acho que tu vencer o tempo, que é aquela coisa do reinado longo, pra mim tem um pouco mais de peso. Então, por conta disso, pra mim o Anderson Silva ainda continua como o maior de todos os tempos, como brasileiro, né? Tem aí um debate sobre o maior entre todas as nacionalidades, né? Mas acho que pra brasileiro ali, hoje talvez não seja unanimidade, mas durante um bom tempo foi, né? José Aldo, pra mim, tá um pouco acima do Poitin ainda por conta disso. E aí, cara, eu vou colocar a Amanda Nunes também. A Amanda Nunes tem que estar nesse, né, brasileiros. Eu não vou diferenciar aqui mulher de homem. Não sei se a proposta era fazer só de homens, mas eu coloquei a Amanda Nunes também. Pra mim, ela tá ainda atrás do Aldo. Em quarto lugar, aí eu colocaria o Poitin. Porque o que ele tá fazendo, eu acho que compensa um pouco mais do que os outros campeões que tivemos anteriores. Por exemplo, Wanderlei Silva, que foi um grande rei nos meio pesados, na mesma categoria que ele tá sendo agora. Só que o Wanderlei Silva muitas derrotas, adversários de nível contestável, enfim. E aí, o Wanderlei Silva pra mim seria o quinto colocado, né? Eu colocaria o Wanderlei Silva hoje abaixo do Poitin, por essas questões. Tem muitos nomes, talvez eu esqueci de alguns, mas o meu top 5 seria esse. É bom que você já respondeu perguntas que eu ia acabar fazendo aqui. Eu queria saber quem era o primeiro. Você já falou que é o Anderson, em que posição estaria o Potter nessa lista, você já falou que é em quarto. Eu não vamos nos estender muito nesse assunto, essa é uma discussão que pode ficar para outro dia com o maior prazer, mas eu tenho só uma provocação e uma pergunta para te fazer. Você sabe da minha idolatria com a Amanda Nunes, né? Eu só queria entender qual o critério para você colocar a Amanda Nunes atrás do Aldo, sendo que em defesas de cinturão ela tem mais do que ele e ela é campeã em 2 categorias. Só queria entender isso. Então, eu acho que a gente teve ali Os nomes que ela venceu também proporcionalmente maiores que os nomes do Aldo, que o Aldo venceu. É que a gente tem eu vejo assim muita dificuldade na galera em reconhecer o que o Aldo fez no WEC. Então eu ainda considero as defesas de cinturão que ele fez lá, as vitórias pelo cinturão, como Sim. vitórias pelo toco, né? E pelo que me consta, ele tem um pouco mais. Eu até tenho que rever isso aí exatamente, mas pelo que consta, ele teve um reinado um pouco maior, tá? E a questão de ser dupla campeã, né, no caso da Amanda, eu não coloquei isso como um fator. Você disse que isso não tem um grande peso mesmo. Isso Não pra mim não. Eu sei que é a Cyborg lá, né? Mas depois o que ela fez, né? Venceu os lutadores que. Sabe, enfim. É uma coisa que eu ainda tô refletindo, mas nesse momento essa é a minha opinião. Não, eu só entendi a tua lista, eu só fico pensando se não poderia fazer esse ajuste de Amanda trocar de lugar com o Aldo. Mas, Meloto, muito bem respondido, então. E agora o malvado está sorrindo para ele, para o Capitão Carisma. Olha aqui, né? Como eu falei, né? Teve pegadinha do malandro aí. Pergunta capciosa, fechada em Poitin. Já já a gente vai chegar no UFC Rio. Calma que o Charles do Bronx está ficando bravo comigo. Mas, Barbie, o malvado quer saber, cara. Poitin e John Jones na Casa Branca. E só um parênteses, tá? Pra mim, essa luta vai acontecer. Mesmo. Não é ficção, não é história da carochinha.
Essa luta vai acontecer, na minha opinião. Quem leva, Barbie? Em quem estaria o seu dinheiro e o seu palpite? Eu concordo com você que essa luta vai acontecer. Eu acho isso aqui divertidíssimo, porque até sábado eu nem imaginava essa luta. Nem cogitava como uma possibilidade real, mas sem mais delongas, vou falar aqui, o meu dinheiro estaria no John Jones, e eu sei aqui que todos os receios a respeito do John Jones não estar mais competindo, do John Jones estar mais velho, voltando aí de uma aposentadoria e tal. Para mim, o negócio aqui é que o Jones, mano, o John Jones é um cara indestrutível que, nesse caso, assim, e aqui eu não quero tirar o Poatan pra nada, porque eu sei que todo mundo fala, com qualquer grappler que existe no mundo, a impressão sempre dá que toda vez falam, mas é o Poatan, só precisa de uma queda, mas infelizmente aqui o Jones meio que só precisa de uma queda. E tipo assim, o Jones, eu acho que ele pode passar o tempo que ele quiser do lado de fora. Ele sempre vai ter um cardio a nível incontestável, ele sempre vai ter um queixo de aço, basicamente indestrutível nesse aspecto. E o nível técnico dele, bom, ele não vai se tornar um lutador ruim do nada. Ele já tá visivelmente mais lento, ele já tá notoriamente como aquela luta contra o Miocic parece que foi debaixo da água, sabe? Nesse sentido, os dois estavam numa lentidão muito extrema, e claro que o Poatan teria essa chance nesse sentido, de ser o cara que tá competindo, de ser o cara que tá com ritmo de luta, mas eu honestamente aqui, eu teria que ir de John Jones, cara, porque o cara ele sendo inteligente daquela forma, ele sendo um cara dificílimo de ser nocauteado, ele sendo um cara com aquela imposição de jogo por cima, com o nível de dano que ele consegue causar extremamente rápido, eu não teria como apostar contra ele. Inclusive, eu vou dizer para você que foi uma das maiores vitórias pro Dana White, essa vitória do Poatan em cima do Don Calaieri. Tudo que ele pode fazer com o Poatan, inclusive essa luta do Poatan contra o John Jones, porque eu tava até pensando, quem de americano o Dana White pode colocar para lutar na Casa Branca, cara? Quem de americano que ele pode colocar para falar assim, essa é uma grande vitória para o país, para os Estados Unidos? Kayla Harrison, claro, pode até colocar, sabe, mas até não tem o campeão dos Estados Unidos nessa altura do campeonato. O que ele poderia fazer? O Poatan ganhou, eu falei, meu Deus, eu sei o que esse dano safado vai fazer, eu sei o que ele vai fazer, e essa é a minha opinião honesta. Barbie, eu queria comentar algumas coisas, cara, com base na tua resposta. Primeiro, que eu tenho visto alguns produtores de conteúdo, colegas nossos aqui, dizendo que essa luta Poatan e Jones seria uma luta parelha. Eu acho incrível isso. Incrível. Você, cavalheiro, brutamontes, donzalada, que tá me ouvindo agora e que é muito fã do Poatan, se você for muito fã do Poatan, no seu lugar eu torceria para essa luta não acontecer. Mesmo, eu tô sendo muito. Eu tenho muitas coisas a falar sobre o Poatan. Vai ficar com minha lapinha de despedida. Espera, você vai se surpreender com as coisas que eu vou falar. Mas, cara, numa luta é um encaixe tão terrível pro Poatan. A gente tá falando de John Jones, não de Ankalaev. John Jones, não de Adesanya. Puta, cara, eu acho embaçado, mas que luta grandiosa, né? Porque o Poatan é uma figura muito grandiosa. Imagina essa luta. Imagina que aquele índio entrando repito, né? O Poatan que tem a maior entrada para uma luta da história dos esportes de combate. Aquilo na Casa Branca com o John Jones seria épico. Eu vou torcer muito para essa luta acontecer, mas se você é muito fã do Poatan, não pode imaginar ele perdendo, ou sofre muito quando ele perde, eu acho ele extremamente zebra nessa luta. Eu concordo muito com você. Acho engraçado as pessoas estão dizendo que a luta que vê uma luta parelha pelo que aconteceu na luta contra o Ankalaev. Qual a relação de uma coisa com qual porcentagem, Rampa, que tu daria? 80-20? 70-30. Sendo bonzinho, hein? 70-30, porque o John Jones tem 15 centímetros a mais de envergadura. O John Jones é um rei da distância. Se o John Jones topasse fazer uma luta de kickboxing com o Poatan, seria aparelho. 15 centímetros a mais de envergadura é um cara que não é golpeável. Sempre. Aí
Eu vou dizer que aí eu tenho que discordar. Eu não acho que eu vou luta de kickbox. Nessa altura do campeonato, eu não imagino que ela seja parelho. No auge. O Ankalaev fez uma luta parelha contra o Poatan no kickbox. Por que eu Mas é um jogo completamente diferente, sabe? É porque o negócio é que o John Jones, para ele fazer uma luta de trocação contra o Poatan, ele faria uma luta basicamente só no chute, sabe? Que foi uma coisa que o Ankalaev praticamente não fez. Eu acho que seria uma luta equilibrada. E o John Jones colocaria o Poatan para baixo sem. Mas assim, ele não esperaria o vento soprar no jardim da Casa Branca. E a gente tá falando, enfim, é um cara conhecido pela força que ele tem, né? Tem relatos impressionantes do Chael Sonnen com relação a isso, inclusive, quando lutou com ele, comparou ele com o Anderson Silva. Enfim. Mas uma outra coisa que eu queria comentar, que eu tava ouvindo nosso podcast na última edição, Barbie, e você falou de uma possível luta que eu aventei, né? A Honda voltando pro UFC Casabranca, que é uma possibilidade bem real também. Ela voltou a treinar, tem declarado isso, e aí você comentou que uma luta dela contra a Juliana Penha seria épica, porque uma representante da administração Trump contra uma imigrante. E eu vi aquilo, eu não fui pesquisar, mas eu falei, cara, eu tenho quase certeza que a Ronda Rousey é conhecida por ser uma militante do Partido Democrata. Ela não é hashtag MAGA. Só para fazer uma correção póstuma da última edição. Pela cara do Barbie, eu vejo que ele está pesquisando no Google nesse momento. Mas eu deixo. Eu só vou te colocar 100% de confiança aqui. Se você falou, eu acredito. Eu queria só fazer um contraponto rápido, Rampa, porque eu acho que nossos ouvintes também estão pensando nisso nesse momento. O John Jones, galera, nos últimos 4, 5 anos, só lutou 2 vezes contra o Stipe Miocic e contra o Cyril Gane. Tá certo que foram performances muito, muito boas, mas ele teve uma performance tanto contra o Dominic Reyes, na categoria dele lá, que era meio pesado, que deixou muito a desejar. Será que hoje ele vai conseguir repetir as mesmas atuações que ele teve nessas 2 últimas lutas? Cara, o Poatan, ele tem uma mão muito pesada, muito letal, não é um pangaré num jogo, no grappling, vem mostrar deficiência, inclusive para se levantar, para resistir a finalizações e tudo. É por isso que eu coloco 70-30. E não 90-10. Eu acho que tu vai mudar com o tempo. Eu acho que tu vai começar. Você colocaria quanto? Eu colocaria 60-40. E você, Barbie? É interessante porque eu não acho nenhuma dessas odds aí muito desproporcional, sabe? Vocês lembram que quando o John Jones foi lutar contra o Miocic, eu dei 97% de favoritismo pro John Jones? Isso aqui, pra mim, que é um favorito absurdo. 70-30 pra mim é cômodo, cara. Vocês estão muito, muito comedidos. Eu concordo, eu tô sendo comedido mesmo. Eu ia falar 80-20, falei 70-30. Você colocaria quanto? Eu acho que nessa altura do campeonato, 70-30, 75-25 tá de bom tamanho, porque eu ainda daria um favoritismo bem significativo pro John Jones, mas eu acho que ele poderia perder, sabe? É um cara que tá voltando de aposentadoria, que eu acho que já não tem mais as mesmas qualidades físicas de antes. É uma luta que ele pode perder. Eu só acho que ele tem muito mais chance de vencer do que perder. Perfeitamente. E bora para o Rampazzo Reage. Rampazzo Reage. Abre aspas para o Solutas. Olha o que o Solutas escreveu. De vez em quando a gente é cabotino aqui nesse podcast. Não tem como não ler. É tão raro que precisa ler. Abre aspas para o Solutas. Eu não perco um podcast desses caras. Todas as quintas é encontro marcado. Sem erro. Salve pro Solutas, cara. Mereceu ser citado aqui neste comentário que eu já mandei imprimir. Quando chegar, vou enquadrar e colocar na parede da minha sala. E bora para um segundo comentário. Agora sim, o Rampazzo Reage mais característico, né? Mais autêntico com o que costumamos trazer aqui. Abre aspas pro A Ferragista. Só cego não viu
que naquela luta o Poatan não estava normal, está se referindo à primeira luta contra o Ankalaev. E com isso, os corações dos mamagringos ficaram cheios de esperança. Mas agora ele entrou para fazer o que sabe. Tá aí o nosso chapa, a ferragista, chamando eu, o Meloto e o Barbie de cego. E dizendo que a gente não enxergou o óbvio. Já dizia o escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues que o óbvio às vezes é invisível. Uma célebre crônica dele chamada A Invisibilidade do Óbvio. Acho que você tá certo, cara. Acho que, né, contra fatos não há argumentos. Eu vou explanar um pouco mais sobre isso no meu tapa de despedida, mas eu tendo a dar a mão à palmatória e concordar com a tua crítica, com o teu tapa na nossa cara. É isso aí. Tem que vir aqui cobrar mesmo. Agora sim, quanto tempo de podcast para começar a falar do UFC Rio, Charles de Oliveira e Matheus Ganron, hein? O Charlinho tá ali olhando feio para mim. Calma, vai ser agora. Demoramos, mas chegamos. Charlinho, por favor, né? Temos muito a falar sobre essa luta. Vai ter a análise da luta principal impecável do Capitão Carisma. E a gente quer saber o que esse card tem para trazer para a gente. Eu analisei o card e dei como nota de corte para este card uma nota 5. Nota 5 como nota de corte para esse card. Ou seja, você que está chegando aqui, isso quer dizer que se as lutas forem perfeitas, se for o melhor evento do planeta, a nota final vai ser 5, porque está partindo dessa nota de corte, ok? Então, Meloto, por favor, para a gente se programar, quem não estiver lá no Rio, quem não for na arena, que horas tem que estar na frente do sofá? Que horas começa a primeira luta? E qual é essa primeira luta que abre o card preliminar, Melo? Bom, a primeira luta prevista para começar às 17 horas, na hora de Brasília, que é entre o Luan Lacerda e o Simon Oliveira. Dois brasileiros, né, de patamar aí bem baixo dentro do evento. Essa luta, na verdade, acho que vale um emprego, né? O Simon vem de 3 derrotas nas 3 lutas que fez no evento. O Luan também perdeu as 2 que fez. Então, até uma luta bem casada, né? Por essa sequência aí. Mas aí, não sei se vai ser uma boa luta, né? Pelo nível que eles têm demonstrado. Pelo que eu vi, eles são caras mais voltados a finalizar os oponentes. O Luan Lacerda não tem nenhum nocaute na carreira. O Simon até tem alguns nocautes. Pelo que eu vi, ele troca, né? Nas últimas 2 lutas ele foi nocauteado, inclusive. Por conta do baixo nível em pé, talvez, ali do oponente, né? Do Luan. Eu acho que em pé o Simon pode levar vantagem. Em pé. As odds aqui, ó, favoritismo, estão apontando uma vitória do Luan, mas eu questiono isso. Eu acho que se essa luta se mantém em pé, de repente o Simon vai levar vantagem. Eu acho que ele é um pouco mais habilidoso nessa área. O meu palpite vai ficar no Simon. Vou contra as odds nessa luta aí. Se a luta se mantiver em pé, o Simon é favorito. Na sequência, Meloto, a gente tem a Júlia Polastri contra a Karolina Kowalkiewicz. Você concorda com Karolina Kowalkiewicz bem zebra? Você concorda com essas odds, Meloto? Não, também não. Assim, o meu palpite ele vai na Júlia por conta da diferença de idade entre as duas. A Carolina tá com 39, né? Já tá bem no fim da carreira, vem de 2 derrotas. A Júlia tá mais inteira aí, né? Enfim, com 27 anos, tem muito tempo ainda de MMA. Eu acho que ela já tá num nível superior do que a Carolina. Se essa luta se estender, o que deve ser a probabilidade maior, né? Lutas femininas ultimamente tem acontecido muito isso, de irem para decisão. Acho que a Júlia vai vencer. O favoritismo é grande, mas fica aquela pulguinha atrás da orelha, porque a Carolina ela foi mais longe na carreira. O meu palpite vai ficar com a Júlia. E por falar em odds esticadas, Barbie, você concorda com essas odds tão esticadas a favor do Walter Walker contra o Mohamed Usman?
É aquela coisa, né, que depois da gente tanto duvidar do Walter Walker, agora a gente tá compensando, porque toda vez ele provou a gente errado. Tipo, eu concordo de uma certa forma, eu acho o Walter Walker bem favorito, não colocaria meu dinheiro nele, até porque isso é peso pesado é bagunça, mas eu acho que ele vai fazer a mesma coisa que ele fez nas outras três, vai colocar essa luta pra baixo, ou talvez não, só vai entrar numa queda e utilizar essa embolada pra pegar uma perna. Eu não acho o Muhammad Usman um cara exatamente perigoso em termos de peso pesado. Ele não tem grande poder de nocaute, ele não é um cara exatamente rápido. Eu acho o favoritismo do Walter Walker bem considerável aqui, sim. E eu tô indo nele por finalização. Mais uma botinha, será? Já pensou? Vai ser incrível, bicho. Vai ser incrível. E aí, Meloto, a gente chega numa luta válida pelo peso mosca. Conta pra gente. Isso, entre o Lucas Rocha contra o Stuart Nicol. Brasil contra Austrália. Bom, o que eu posso dizer do brasileiro, né? O Lucas Fenômeno, como é o apelido dele, é um atleta jovem aí, de 25 anos, vem de derrota para o Clayton Carpenter. É a única luta que ele fez no UFC até então, mas antes disso ele vinha de boas apresentações no Contender Series, nocauteou com uma joelhada brutal lá. Então é um cara que representa provavelmente um nível a se observar aí. Já o adversário dele, Stuart Nicol, né, é um cara que também está vindo de derrota, não lutou mais depois disso, né, dentro do UFC, foi a única luta que ele fez em 2024, antes disso ele era invicto. Então, assim, são dois lutadores que ainda precisam mostrar mais serviço, de repente pode valer o emprego, né, 0-2, em um momento que o UFC tá dele a contratar gente do Contender, é um risco. Mas eu creio que o brasileiro é um lutador melhor pelo que ele mostrou antes do UFC. Eu acho que ele passou por desafios maiores. O Stewart lutou muito lá na Austrália contra lutadores que, pelo cartel aqui, não apresentam talvez tanto desafio assim. Então eu vou ficar com a vitória do brasileiro, que pelo que eu vi, é o favorito nas casas de apostas. Brutamontes e desdonzeladas, por favor, um pedido do Rampazzo aqui para você. Compartilhe esse vídeo com alguém. Manda esse vídeo para uma pessoa. A duas até uma pessoa. Já vai ajudar muito a gente a atingir mais pessoas e conseguir mais inscritos. Somos o melhor podcast de MMA do Brasil e o menor, o mais pobrinho. Ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Compartilhe, por favor, esse vídeo. Meloto, qual é a próxima luta? É uma luta entre as meninas, né? Temos a Bia Mesquita nela. Isso mesmo. Bia Mesquita é uma grande grappler, né? Considerada aí uma das maiores até de todos os tempos no jiu-jitsu. Tá fazendo a estreia dela no UFC. Ela chegou a lutar na LFA lá. Tá 5-0, né? Esse é o cartel dela. Foi campeã lá, peso galo, ou seja, passou pelo teste adequado para entrar no UFC, não é qualquer jiu-jiteira que está entrando no evento, e vai enfrentar a Irina, né, que está vindo de 2 derrotas. Ela começou vencendo no UFC, mas mostrou que ela está num nível aí de médio para baixo, né, não está indo bem numa categoria que é rasa, né, que é o peso galo. Depõe muito contra ela isso. Então, para mim, a Bia, né, vai vencer a estreia dela, de repente com uma finalização, porque é o ponto forte dela, vai para matar ali, né? Todas as lutas que ela fez dentro do MMA ali, pelo que eu vi, ela finalizou. Então, aliás, teve a última luta dela, ela nocauteou, mas todas as lutas ela tem ganhado rapidamente ali, não chegou nenhuma na decisão dos juízes. Por conta disso, creio numa vitória aí também pela via rápida contra a Irina. Vai ser um grande teste. Tô empolgado para essa luta aí para ver do que a Bia é capaz. E aí estamos chegando ao fim do card preliminar, o Vitor Petrino contra o Thomas Peterson. Qual o teu palpite para essa luta aí, Meloto? O Petrino bem favorito, tá? Isso. Bom, só para complementar a luta anterior, a Bia também é muito favorita, tá? Odd 1.20 aí. Sobre essa luta agora do Thomas Peterson, né? É o segundo desafio que o Vitor Petrino vai enfrentar nos pesos pesados. É um cara que foi relativamente bem na LFA, ele conseguiu
ser inclusive campeão lá dos pesos pesados. Então, é um desafio, de repente, que seja maior do que a gente está pensando aqui. Essas derrotas que o Thomas Peterson teve no UFC, né? Ele teve 2 derrotas. Assim, o Petrino precisa ser mais testado. Eu ainda quero ver muito mais dele. Então, eu estou em dúvida se ele vai conseguir passar sobre esse teste aqui. Ele vai ter que quedar, colocar para baixo, porque em pé eu acho que ele vai correr muitos riscos contra o Peterson, porque é um nocauteador com mão pesada, representa perigo. O meu palpite nessa luta, eu vou contra as odds, eu vou no Thomas Peterson por nocaute. Eu acho que o Petrino não tem o necessário para conseguir ir bem nos pesos pesados. Eu acho que ele tem que voltar para os meio pesados. O que você acha dessa opinião do Meloto, Barbie? Eu gostaria de ver mais o Petrino nos pesos pesados antes de fazer essa afirmação, porque, tipo assim, o Petrino é um cara gigantesco, sabe? Ele é muito, muito grande, muito cheio de músculos mesmo. Eu tenho que imaginar que ele tava cortando um peso absurdo. E, tipo assim, eu fico pensando o tanto que isso não tava drenando da performance dele, sabe? Porque eu não acho que seja um caso tão claro como no caso do Malhadinho, que ele pode fazer o corte com facilidade. Eu acho que no caso dele, bom, a gente viu o Petrino passando uns apertos, principalmente na luta dele contra o Jacob, que você fica assim, será que esse cara deveria estar com esse nível de performance? Então, talvez ele se adeque melhor aos pesos pesados, mas eu tenho que ver mais dele. Vamos ver. O Barbie, eu só queria dizer o seguinte, o meu tempinho de despedida, ele tá reservado pro Poatan. E essa é a sua sorte. Porque o Poatan te livrou de um tapa na cara na despedida por conta dessa sua câmera. Ela chegou num nível inadmissível de qualidade. Não tem como. Mas Meu, sabe que eu tô concluindo? o bagulho tá assim em 1970. O que eu tô concluindo é que não é a câmera, né? Foi tipo assim, eu não mudo a câmera. Eu não mudo o lugar também. Eu não sei o que é, influência divina, cara. É o Porque, sinal da internet, será? mano, mas eu não mudo o lugar que eu faço podcast. Mas, Eu só abro o computador peraí, você não muda o lugar, mas há muito tempo está ruim. Mas só que às vezes ela parece boa. Não, boa nunca apareceu. Não. Sejamos corretos. Tem dias. Mas nesse episódio e manda pra mim. Mas eu concordo. Eu abri o computador e eu tava, por que tá assim? O que eu fiz? Assim, sim, tipo, eu peço desculpas aos brutamontes e desdonzelados, porque tá uma coisa constrangedora, assim, Não sei, eu não sei. Eu com tecnologia sou um absurdo, sabe? Eu com tecnologia tenho 80 anos e falo sem brincadeira. Ontem eu quase tirei uma foto do iPad de outra pessoa e eles estavam falando, eu posso só te mandar por AirDrop. Eu me senti uma mula, um jumento. É isso aí. Você não precisa saber de tecnologia para comprar uma câmera nova. É isso que. Mas não é a câmera o problema. Não, claro que é a câmera. É isso que a gente tá pedindo. Mas, enfim, foi só um comentário. Vamos seguir aqui. Chegamos à luta do Jafel Filho contra o Clayton Carpenter. Comente aí, Barbie, você com a sua super câmera. Oh, meu Deus, bicho. Cara, eu gosto muito do Jafel como lutador. O que eu acho que complica pra ele nessa luta é que ele é quase exclusivamente grappler, sabe? E embora eu considere que ele seja um grappler superior ao Carpenter, eu não acho que ele tenha o nível de wrestling suficiente para colocar essa luta para baixo de uma forma consistente e conseguir trabalhar por lá. Eu imagino que essa luta vai ser o Jafel levando um certo atraso em termos de trocação aqui, tendo a luta e o Carpenter colocando a luta para baixo quando ele desejar. Até mesmo nessa luta dele contra o Alan Nascimento por osso, essa última luta, ela foi mais quem caía por cima levava vantagem, e mesmo o Jafel sendo mais forte fisicamente, ele ainda passou problema pra caramba nessa luta. Eu imagino que o Carpenter vença, imagino que ele vença por decisão aqui. O que vocês acham desse card preliminar? Tá ok, né, para um UFC Fight Night? Ah, tá ok, cara. Tá ok. Nota 6. Eu acho que tá um card
bem mais ou menos. Bem mais ou menos mesmo. Mas tinha uns caras aqui que, por exemplo, o Luan Lacerda, eu tô feliz que pelo menos o UFC tá usando o cara ao invés de deixar ele mais na geladeira. Eu acho que tá bem ok, considerando um card preliminar de um UFC Fight Night. Temos Vitor Petrino, temos a Bia Mesquita estreando, o Walter Walker, que é um ranqueado, né? Carolina Kovacevic desafiante. Eu acho que tá bem ok para um card preliminar de um Fight Night. E aí, Meloto, o card principal, ele começa a que horas e qual a primeira luta, Melo? O card principal está previsto para começar às 20 horas na hora de Brasília, e a primeira luta é entre o Lucas Almeida contra o Michael Aswell. Bom, aqui é uma luta entre um brasileiro contra um gringo aí, né? Um americano, no caso, né? Tô com uma dificuldade no meu mouse aqui para ver, mas enfim. O Lucas Almeida é um striker habilidoso, já teve algumas lutas no UFC onde ele impressionou. A última luta ele vem de derrota para o Danny Silva, uma decisão dividida. Vai enfrentar um striker também, nocauteador, que é o Aswell. O Aswell ele tem uma vitória sobre o Nate Richardson. Por que eu tô falando sobre o Richardson? Foi um cara que ganhou do Diego Lopes, antes do Diego Lopes entrar no UFC. Então, esse Aswell aí, ele não é mosca morta, não. Ele nocauteou o Richardson. Cara, olhando aqui as odds, o favoritismo tá... Deixa eu ver aqui. Olhando as odds, o favoritismo tá pro gringo. E eu acho que é isso aí. Eu também concordo, cara. O brasileiro decepcionou em algumas lutas. Ele chegou no UFC dizendo que ia ser campeão, né? Ele teve uma performance muito boa na estreia. Mas o que ele fala, ele não tem apresentado. Então, infelizmente, eu confio um pouco mais no gringo, porque ele tá com mais qualificações, eu acho. As vitórias dele são sobrenomes que me empolgam mais. Bom, então a segunda luta, né, do card principal é entre o Ricardo Carcassinha contra o Ken Offley. Carcassinha, um striker habilidoso, tem algumas finalizações também, mas ele é aquele striker meio até, às vezes, pirulento, né, que tenta ali fazer um chute de letra, enfim, é um cara que infelizmente teve derrotas que ficaram marcadas, né, as derrotas por guilhotina, inclusive, que ele sofreu de forma seguida, mas o UFC não desistiu dele ainda. Eu comparo ele, às vezes, vocês talvez vão achar que eu estou exagerando, com o Charles do Bronx no início da carreira dele no UFC, quando patinava, né, porque ele é esguio, ele é magro, igual o Charles, aí eu tenho um pouco dessa lembrança, e o UFC ainda acredita nele, né, porque é um cara que vem de 3 derrotas nas últimas 4 lutas, e ainda ganha oportunidades, tá aí no card principal do UFC Rio, né, algo me diz que o UFC ainda acredita no potencial dele, e eu vou dar um voto de confiança a ele, porque principalmente por conta do adversário, vai enfrentar aí o finalista do TUF 32, que foi nocauteado pelo Myron Santos, perdeu também pro Mohamed Naimov, né, são 2 lutadores aí que têm impressionado até, né, principalmente o Myron, e eu acho que ele não tá no nível do UFC ainda, precisa mostrar mais serviço, e acho que perde pro Ricardo Carcassinha. As odds aqui estão favorecendo o brasileiro também, então chancelando aí o que eu disse, eu nem tinha olhado para as odds antes de falar isso. E aí chegamos, Barbie, numa luta entre Brasil e Portugal, Jonathan Diniz versus Mário Pinto, no peso pesado. Qual a tua opinião sobre essa luta, hein? O Mário Pinto teve uma excelente performance na última luta dele, né? Que, se eu não me engano, foi abaixo, inclusive. Minha opinião é abaixo dos colonizadores, todo português tem que apanhar, é isso aí. Mas eu vou dizer que eu concordo com você aqui, eu acho que o Jonathan Diniz é um excelente kickboxer, acho que ele teve uma boa performance aqui contra o Alvin Hines, que acabou virando uma performance mais ou menos, porque foi um cara que simplesmente se recusou a cair quando tinha que cair, né?
foi atingido por 40 ganchos de esquerda por round, não caiu. Enquanto o Mário Pinto ele estreou contra o Austin Lane e ele até passou alguns perrengues naquele primeiro round antes de conseguir o nocaute. Mas, cara, eu acho que eu vou aqui no português. As combinações de soco dele são muito boas. Acho que ele é um cara mais consistente a longo prazo. Acho que ele mantém melhor o ritmo do que o Jonathan. Acho que vai ser uma luta competitiva, com toda a certeza, mas eu imagino que com o passar dos rounds, eventualmente, o boxe mais ajustado, as combinações dele e o poder de fogo do Mário Pinto vão fazer a diferença e vejo ele saindo vitorioso nessa luta. Três Tapinhas, o único canal do YouTube brasileiro de MMA que não faz piadinhas infames com o sobrenome do Mário, ok? Ainda eu quero que seja piada pronta, porque o sobrenome é Pinto e o nome é Mário. Você conhece o Mário, né, Barbie? Que Mário, Rampa? Aquele que te carcou atrás do armário, meu amigo. Lembrou. Seguindo aqui, Vicente Luque muito zebra contra o Royal Álvares, Meloto. Explica pra gente. Porque ele vai enfrentar um cara que tá voando aí, né? Ele fenômeno espanhol, Roel Álvares, um cara que ele tem muitas finalizações, 17 na carreira, mas ele representa um perigo enorme em pé, né? 20 nocautes aí, avassaladores, né? Nocauteou o Drakkar Klose, o Elvis Brenner, já nocauteou também o Thiago Moisés. E ele tá subindo de categoria, vai lutar nos meio médios agora, é bem verdade, né? Vai fazer a estreia dele nesse peso novo. Só que ele é um cara que empolga muito aí. E o Vicente Luque, né? Embora ele tenha vencido o Themba Gorimbo aí nessa sequência ruim dele que ele tá tendo, né? Venceu o Themba Gorimbo e venceu o Rafael dos Anjos. Mas desde que ele perdeu pro Belal Muhammad, a gente começou a notar ali que o Vicente parece que ele não é aquele lutador que se esperava que ele fosse se tornar. E de repente ele tá decaindo até, né? Fisicamente, com aquela derrota que ele teve pro Geoff Neal, pro Joaquim Buckley também, 2 nocautes que ele sofreu ali que causaram muitos danos nele. Então, por isso que preocupa, né? Porque ele foi nocauteado, assim, duramente pelo Joaquim Buckley. Logo nos primeiros socos que ele levou, ele já sentiu. E o espanhol é um cara que vai forçar isso também. Vai atingir ele, provavelmente. E a galera tá muito desconfiada. Quando anunciaram essa luta, eu postei nas redes sociais lá, né? Repassei pra galera. Era comentário assim, meu Deus, querem matar o brasileiro, não sei o quê. Então, é isso. O reflexo tá nas odds. 5,50 algumas casas de apostas pagando pra vitória do Vicente. Quem diria, né? Quem diria, em casa ainda. E eu concordo, infelizmente. Mano, mas essa luta ela até me deixa mais bravo, porque era pra ser uma luta contra o Ponzinibbio, que era tipo assim, ok, a gente tá vendo os veteraníssimos que já estão na beira da aposentadoria se enfrentando. Talvez não seja a coisa mais saudável do mundo, praticamente uma GSL aí em termos de UFC, mas beleza. Aí o cara tem que matar o Joel Álvares no peito, bicho. Eu tô achando isso maluco. Eu tô achando. Vocês tiraram o Ponzinibbio, que praticamente não representa um risco real, não em termos de tipo, causar dano mesmo nessa altura do campeonato, e colocaram um dos caras mais violentos da nova geração. Nossa senhora. Mas só uma coisinha, é um ano de idade de diferença só entre os dois. Eu sei que o Vicente, olha só como pode, né? O Vicente parece que decaiu tanto que a gente tá olhando ele como um veterano em fim de carreira. Mas o cara tem 33 anos. O Joel Alves tem 32. Bem pontuado. Né? Isso impressiona mais ainda, né? Isso é realmente impressionante. Acho que é a maior prova que é aquilo que a gente fala geralmente, que carreira, auge e decadência tem muito mais a ver com o volume de lutas que você tem e tipo, dano recebido do que realmente idade. Esse é um dado impressionante mesmo, Meloto, porque, tipo assim, Vicente, eu acho que ninguém encara o Vicente como uma possibilidade real de recuperar a carreira ao nível que já foi, né? E, em teoria, ele tem idade para isso, mas ninguém olha para ele com essa visão, enquanto o Joel Álvares, todo mundo pensa, meninão, sabe? Meninão que tá subindo aí e vai chegar no topo. 32 anos, meu Deus. Eu quero pegar isso que vocês falaram
para até já antecipar a próxima luta, que é o Common Event, Davidson Figueiredo contra Montel Jackson, o Davidson bem zebra nas casas de aposta, e levantar uma lebre aqui que me ocorreu, que é o seguinte, cara, chances reais e não pequenas desse UFC Rio flopar no que diz respeito ao ufanismo, à brasilidade, à torcida, né? Porque a gente tem nas 3 lutas principais 3 brasileiros como 3 zebras. O Vicente Luque bem zebra, o Davidson que a gente acabou de falar, o Davidson Figueiredo bem zebra, que a gente vai falar daqui a pouco, e o Charles do Bronx levemente zebra, e o Barbie vai fazer a análise dele, mas na minha opinião, uma luta complicadíssima para o Charles do Bronx. Eu vi todo mundo no internet dizendo que a luta contra o Rafael Fiziev era pior e que agora ficou melhor. Quem acompanha aqui o Três Tapinhas sabe o que eu falei sobre a luta contra o Rafael Fiziev. Eu achei que o Charles ia tirar o Fiziev para Pangaré. Eu acho o Fiziev o Fiziev, né, Rafael Fiziev, superestimado. Para mim o Charles do Bronx era bem favorito ali, eu estava muito animado para ver o Charlinho vencer. Contra o Ganho, eu não sei a opinião do Barbie. Para mim a luta ficou embaçada. E a gente tem aí, então, 3 lutas principais deste evento, com chances dos 3 brasileiros serem derrotados, né? Falando agora do Common Event, Meloto, tá um pouco exagerada também essa odd toda esticada pro Montel Jackson, hein? Pois então, né? É um cara que ainda não foi testado contra a Elite, né? E isso que pesa aí pra gente duvidar desse favoritismo muito grande. O problema é o que o Davidson Figueiredo tem mostrado nas últimas lutas. E é bem verdade que aí, olha só, ele perdeu pro Corey Sanhagen e pro Piotr Jan, que é elite da elite, né? Dos pesos galos. Antes disso, ele tinha vencido o Marlon Vera. Isso foi há 1 ano e pouco atrás. Então, eu realmente tenho dúvidas se esse favoritismo do Bolton Jackson vai se confirmar. Para mim, eu acho que o Davidson tá no fim da carreira, agora o que vier aí é lucro. Acho que o Montel Jackson vai ganhar, porque é um striker habilidoso, tem grappling ali também, sofreu menos danos na carreira, né? Esse é o problema do Davidson hoje. O Davidson tá cansando durante as lutas, tá perdendo por lesão, sabe? Então, eu acho que o Montel Jackson vai vencer, mas não vou me surpreender nem um pouco se o Davidson ganhar e a galera chegar depois e falar, fraud check, né, como costumo dizer, para as promessas. E o Montel Jackson tem 33 anos, né? Também não é um grande jovem aí, né? Então, assim, meu palpite é no Montel Jackson pelo troca de bastão, mas só por isso. Davidson tem total chance de ganhar. Também uma diferença cômica de altura e envergadura nessa luta, né? Eu acho que tem, tipo, 15 centímetros de diferença de altura e 20 centímetros de diferença de envergadura. Tipo eu e você, né, Barbie? Ó, você me respeita, não causa que eu vou aí no Brasil te descer a pancada, você nem vai ver. Nossa, segura a cabeça. Aí o Barbie é assim, e eu Ó, envergadura foi uma coisa que eu nunca medi. Você tem braço longo? Como é que é o negócio aí? Aqui tudo é longo, Barbie. Ei, oi! Olha lá ele. Chegamos na DLP. Cavaleiros e Brutamontes, eu não sei qual é o palpite do Barbie. Não sei. Eu não sei nem qual é o meu. Que eu acho a luta embaçada pro Charles. Mas, sei lá, eu acho que eu tô 50-50. Aí o que vocês decidirem, a gente vai no palpitão, viu? Que pra mim tá difícil, mas vamos descobrir a opinião do Barbie, né, Meloto? Começando pelo nosso queridíssimo Charles do Bronx, tá em um exemplo de um lutador brasileiro que eu me identifico muito e gosto muito. Eu vou falar mais disso no meu tapinha de despedida, mas o Charles do Bronx, vindo de uma derrota acachapante, de um nocaute brutal para Ilia Topuria, vai entrar no octagono no Rio para enfrentar um grappler de altíssima qualidade que atende pela alcunha de Matheus Ganho. Barbie,
Quem é este Charles que vai entrar? Conta um pouco pra gente das armas do Charles, das valências dele, e o que você acha que ele vai trazer para essa luta contra o Ganrot? Bom, eu acho que o Charles do Bronx, ele quase dispensa apresentações nessa altura do campeonato, o maior peso leve que o Brasil já produziu, campeão mundial com algumas defesas, é o maior finalizador da história do UFC, um dos lutadores mais empolgantes que já passaram no octógono, um cara que desenvolveu um talento absurdo em termos de terminar a luta antes do prazo, sabe? Nocauteador, finalizador, agressivo em todos os momentos, toda modificação que ele fez no jogo foi para se tornar ainda mais perigoso, dono de um cartel assim exuberante, que conta com 35 vitórias, e dessas 35, só 4 foram por decisão, e considerando o nível que o Charles do Bronx luta, isso se torna ainda mais espantoso, sabe? 4 decisões, cara, isso é uma parada absurda. O Charles do Bronx é o melhor guardeiro da categoria em termos de jiu-jitsu, a capacidade dele de ameaçar por baixo, ou pelo menos anular o trabalho por cima do adversário, é impressionante. Eu sei que muitos vão falar, sei que lá, Islam Makhachev, Armando Sarukian. Notoriamente, quando você é guardeiro, você tá numa posição de desvantagem, sabe? Você já tá nessa posição. Mas se você consegue prevenir dano do adversário, ou se consegue ameaçar ele com finalizações, isso aqui já é uma coisa que te coloca bem acima da média, sabe? E o Charles consegue fazer isso muito bem. É raro você ver um cara que consegue quedar, dominar ele por cima, causar dano e progredir ao longo dos rounds fazendo isso. O Tsarukian quase ficou numa finalização algumas vezes. O Islam notoriamente não conseguiu causar dano no primeiro round, que ele ficou por cima, deixou o Charles inclusive levantar, acabou conseguindo aquele golpe em pé, que deixou a luta no chão, obviamente, mais tranquilo. Em termos de trocação, o Charles é um cara mais voltado para Muay Thai, com muita agressividade, bom poder de nocaute, bons chutes frontais, boas joelhadas, trabalha bem golpes no corpo, tá se tornando um lutador mais consciente conforme o tempo vai passando, a velhice vai chegando, tá trabalhando mais cotoveladas, bons golpes no clinch, é um cara muito forte fisicamente também para a categoria. A gente tá muito acostumado assim, a pensar no Charles como um cara super magro, ele não é, ele é incrivelmente forte. Mas, tipo assim, eu poderia fazer uma análise mais extensiva aqui do que o Charles faz, do que ele faz de bom, o que ele faz de ruim. Eu acho que eu só queria resumir, porque, como eu falei, eu acho que o Charles meio que dispensa apresentações. A gente já viu e já fez análise de tantas lutas dele, cara. É um cara que tem tanta história nesse evento, mas em resumo dele como lutador, é um cara hiper agressivo, que encarna todo o estilo de shootbox, vai trabalhar seus chutes frontais, vai trabalhar sua base mais alta, não uma base ampla, uma base que maximiza a sua altura, busca maximizar a sua envergadura também, trabalhar chutes altos, vai trabalhar chutes baixos, vai trabalhar pips no corpo, vai trabalhar joelhadas, golpes no clinch, buscando sempre nocaute, buscando sempre dano, causar prejuízo no adversário, conseguir uma queda, trabalhar por cima. O Charles não é o melhor quedador do planeta, mas ele consegue quedas através de uma força física muito grande que ele tem. O trabalho por cima dele, assim, de outro mundo, né? É um cara que trabalha super bem o ground and pound, busca finalizações o tempo todo e é muito bom fazendo isso também. É um cara extremamente ágil em termos de passagem de guarda, pega as costas com muita facilidade, por baixo. Ele é um cara que, tipo assim, a questão que eu tava falando de ser guardeiro é que por baixo você tem 3 escolhas: ou você raspa o adversário, ou você finaliza o adversário, ou você levanta. Qualquer outra coisa que você tá fazendo, você tá perdendo a luta enquanto ela tá lá. E o Charles, mesmo que ele esteja assim, às vezes ele não consiga fazer essas 3 coisas de imediato, ele sempre progride para isso, sabe? Por isso que eu tô falando que é muito raro você ver ele passando longos períodos no chão, sendo dominado e não conseguindo eventualmente levantar ou raspar ou pegar uma finalização apertada, sabe? Isso sempre acontece com ele. E é por isso que eu falo que ele é um guardeiro tão impressionante. E eu acho que o que define o Charles é perigo. É um cara que traz perigo para o adversário o tempo todo. É um cara que tem grande poder de nocaute, é um cara que tem grande poder de finalização, que está sempre buscando isso. Infelizmente, nessa altura do campeonato, na fase da carreira dele, ele está vindo de 3 derrotas nas últimas 5 lutas, para os melhores nomes possíveis, sabe? Islam Makhachev, Armando Sarukian e Ilia Topuria, mas são 3 derrotas nas últimas lutas, e a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, né? Porque aí a gente fica pensando, o cara já tem
quase 50 lutas na carreira, 35 anos de idade, não é exatamente velho, mas o cara já, tipo, tomou vários knockdowns, já participou de várias guerras, então você sempre fica na cabeça de quanto tempo mais o Charles aguenta fazer isso no nível mais alto possível, porque ele tá enfrentando aqui mais um top 10 e é um cara complicado. Vamos ver se ele consegue sustentar o Rojão. Excelente, Barbie, excelente anamnese do Charles do Bronx. Faça a mesma anamnese, apresente para nossa audiência, Barbie, quem é Matheus Gamrot, e quais armas, que jogo você acha que ele vai fazer para conseguir neutralizar e vencer o Charles nessa noite, ou pelo menos o que ele deveria fazer, nos conte. Sobre o Matheus Gamrot, ele é essencialmente um wrestler, e aqui eu acho bem importante fazer a distinção de wrestler para grappler, porque apesar dele ter um nível altíssimo trabalhando por cima, ele também é notoriamente não eficiente fazendo esse jogo, sabe? Porque, claro, ele tem aí o nível, já fez várias lutas de grappling, inclusive fora do UFC, fora do MMA, já fez luta de grappling e se deu muitíssimo bem. Todos sabemos do nível dele, da qualidade dele, tem uma finalização lindíssima via Kimura em cima do Jeremy Stephens, mas, tipo assim, o jogo do Gamrot não se vale muito de uma capacidade de segurar os adversários no chão, é muito mais uma rotina de quedas, e até eventualmente o adversário sucumbir à pressão, ao cardio. O que ele faz muitíssimo bem é emendar quedas, né? Fazer aquele negócio que chamam de chain wrestling, que você entra numa queda e transforma em outra, e isso ele faz muitíssimo bem, sabe? O ataque dele no single leg é muito rápido, e é até engraçado porque ele usa uma das combinações menos eficazes para você entrar no single leg, que é o jab e single leg. Por que eu falo que isso é não eficaz? Porque o jab é essencialmente uma arma que você usa para manter a distância, você não usa um jab para encurtar, sabe? Porque se você acerta o jab, seu adversário anda para trás. É mais ou menos, mas é essa que é a ideia, sabe? Você tá querendo encurtar e aí você coloca uma arma de longa distância, mas ele faz isso tão rápido que funciona. Mas a carreira do Gamrot dentro do UFC tem sido assim, altos e baixos. Ele teve uma sequência muito boa logo no início, mesmo tendo perdido a primeira luta. Venceu, inclusive, Armando Sarukian, uma luta que muitas pessoas, inclusive eu, não acharam que ele venceu. Mas eu vou dizer que, assim, o que ele mostrou naquela luta foi impressionante, sabe? Porque ele tomou muitos chutes, ele teve muito problema para impor o wrestling, mas ele manteve um ritmo, um cardio de altíssimo nível até o fim e conseguiu vencer o quinto round de forma claríssima, conseguiu finalmente colocar o wrestling em prática, conseguiu controlar a luta no solo. Aquilo ali foi realmente impressionante. O que não foi impressionante foi que na próxima luta ele foi completamente dominado pelo Dariush, que não aceitou as quedas, não aceitou o wrestling, conseguiu fazer rolamentos, conseguiu escapar desse jogo com muita facilidade. Dariush que foi, depois disso, perder para o Charles do Bronx, inclusive. Aí ele emendou mais umas vitórias. Ele sempre teve um negócio que a galera fala que, tipo assim, que ele é o rei das Oscars de uma certa forma, porque toda vez que parece que ele tomou knockdown, ele emenda numa queda, e aí o juiz não repara que ele tomou knockdown, né? Que foi o que muitos falaram que aconteceu contra o Jalin Turner, contra o Rafael dos Anjos. Ele também tomou um golpe ali que ele sentiu mais, perdeu a luta pro Dan Hooker, inclusive essa aqui eu acho que foi uma luta mais parelha do que a galera se lembra, e vem de vitória em cima do Ludovit Klein. O que eu acho a respeito do Matheus Gamrot é tipo assim, a gente meio que considera ele um cara da nova geração, porque ele tá no UFC há tipo 5 anos, eu acho, mas ele já tá com 34 anos de idade, sabe? Ele já chegou meio sendo cabra criado. Não chegou na possibilidade de vou ter muito tempo para me desenvolver aqui. Eu tenho a impressão, inclusive, que o Gamrot pode já estar desacelerando, porque nessa luta dele contra o Dan Hooker, na luta dele contra o Rafael dos Anjos, até contra o Jalin Turner, eu não vi o condicionamento físico, a intensidade que eu vi no jogo dele contra o Armando Sarukian. E, cara, o jogo dele se baseia inteiro em cardio. O jogo dele se baseia inteiro wrestling suficiente para dominar o adversário através de retornos ao tatame, vários retornos ao tatame, várias quedas se forem necessárias, e o cardio para acompanhar. Então, se você não tem uma dessas coisas, a outra também não funciona. Sabe, como é que você vai conseguir impor o seu wrestling, que é notoriamente ineficaz, tipo assim, não é wrestling do tipo, entrei na queda, quedei,
se você não tem o cardio para acompanhar. Isso aqui foi o que aconteceu contra o Dan Hooker, que foi capaz de bloquear algumas quedas, e eu vi o Matheus Gamrot cansar naquela luta, e eu fiquei assim, caramba, eu nunca tinha visto o Gamrot cansar desse jeito, e é uma luta de 3 rounds, sabe, uma luta de 15 minutos. Aí agora, eu vou falar mais a respeito disso na análise, né, mas o cara tá entrando sem camping para uma luta de 5 rounds. É uma diferença de nível bem grande aqui, sabe? E uma outra coisa que eu queria falar é a respeito do nível de competição do Matheus Gamrot, porque apesar dessa vitória incrível que ele tem em cima do Armando Sarukian, a maior parte das vitórias dele dentro do UFC foram em circunstâncias esquisitas, como por exemplo o Rafael Fiziev se lesionando no segundo round, uma luta que até o momento não parecia ter se desenvolvido de uma forma que a gente conseguia ver uma trajetória, conseguia ver uma vitória se desenvolvendo para algum dos lados. Fora isso, a maior parte dos oponentes que ele pegou estava fora do top 10, que ele pegou e venceu. Né, ele perdeu para o Dan Hooker, ele perdeu para o Beneil Dariush. Essa vitória em cima do Tsarukian, como eu falei, mesmo que eu não considere que tenha sido uma vitória, eu ainda acho que foi uma performance incrível. E o Matheus Gamrot, que entrou naquela luta, bicho, ele é um lutador fantástico e assustador. E esse lutador pode trazer muitos, muitos problemas para o Charles. E chegamos na hora do palpite. Queremos ouvir, Barbie, não apenas o seu palpite, quem você acha que vai vencer, não apenas de que maneira você acha que esse lutador vai vencer, ou seja, qual método, mas também um pouco sobre o encaixe. Você descreveu um, descreveu o outro, e como que eles vão se encaixar. Porque, na minha opinião, essa luta é embaçada para o Charles, assim como é embaçada para o Gamrot. De novo, para mim tá 50-50, o meu palpite está aqui ping-pongueando na cabeça. Porque o Matheus tem um jogo muito pragmático e previsível. Ele é daqueles lutadores que a gente sabe o que vai fazer. Ele faz parte daquele time Garrincha, a referência do futebol dos anos 60. Todo mundo sabia que o Garrincha ia puxar para a linha de fundo e cruzar. O zagueiro sabia que ele ia fazer isso. E ele fazia. E ele continuava fazendo. Né, talvez o maior exemplo da garrinchada no MMA seja o Khabib Nurmagomedov. Todo mundo sabia o que ia acontecer e ele fazia mesmo assim. Quem nos acompanha aqui também sabe que eu vejo esse pragmatismo e essa previsibilidade com bons olhos. Eu tendo a ver com bons olhos isso. Eu acho que isso conversa com uma eficiência. E eu vejo o Matheus Gamrot assim, grudando na grade, clinchando a luta. A gente viu que ele, na minha opinião, ele perdeu a luta para o Tsarukian. Essa luta aconteceu uns 3 anos atrás. Na minha opinião, ele perdeu aquela luta. Mas foi uma luta muito equilibrada. Ele é um grappler muito bom. Eu consigo imaginar uma luta dura. Round para um, round para outro, round difícil de pontuar. Eu dei para um, o outro deu para o outro. Eu consigo imaginar uma luta chata, suja e dura. Ele é um grappler muito bom e eu não vejo essa luta desenrolando na trocação, porque ele vai buscar grudar. É assim que eu enxergo. Tô errado, Barbie? Eu espero que sim, porque eu não vejo uma luta muito excitante. Então me diz a sua opinião, como que você enxerga essa luta? Rapaz, eu acho interessante que você tenha falado isso, porque eu concordo com você em termos de análise da luta, que a chance do Gamrot vencer essa luta é através do wrestling, através de uma imposição física, colocando o Charles do Bronx na grade, conseguindo algumas quedas, se possível dominar por cima, né? Eu concordo com isso, mas eu não consigo ver isso acontecendo, cara, porque, para ser bem sincero com você, eu acho esse um dos casamentos mais perfeitos para o Charles que a gente pode encontrar no alto nível, e eu vou dizer sinceramente que o Charles perder essa luta, para mim, é assinar que, ó, não dá mais para você no alto nível, não dá. Tipo assim, com certeza ele ainda pode se manter competitivo contra outros pesos leves, mas está pegando de última hora um cara que, na minha opinião, não deveria te trazer nenhum risco real, sabe? E aqui eu quero falar uma coisa, que a diferença de o Gamrot é quase inofensivo,
se a gente se comparar ao Charles do outro lado, sabe? Em questão de poder de nocaute, em questão de poder de finalização, eu acho que o Gamrot não entrega quase nada em comparação ao Charles do outro lado. Eu acho que ele não tem a trocação para sustentar com o Charles. Eu acho que, em termos de jogo de chão, mesmo que ele tenha um grappling extremamente apurado, eu acho que ele não tem o potencial de finalização que o Charles traz, sabe? E mesmo que eu considere que seja mais provável que se a luta for pro chão consistentemente, o Gamrot deve estar por cima, eu acho que ele vai ter problema para segurar o Charles no chão. Eu acho que ele vai, porque ele teve problema para segurar o Dan Hooker, ele teve problema para segurar o Dariush. Tipo assim, quando o Dariush lutou com o Charles, ele saiu da luta e ele até falou, tipo assim, cara, eu entrei mal porque eu tava vendo tudo em câmera lenta. Na minha opinião, isso aqui é uma diferença atlética muito grande. Eu sei que ele estava usando isso para falar, eu não entrei na luta, mas a minha percepção é que ele se viu diante de um atleta de outro nível, de outro calibre, e não conseguiu entender o que estava acontecendo. Tipo assim, nicho, esse cara se mexe muito mais rápido do que eu. Esse cara é muito mais forte do que parece. Não entendo o que está acontecendo. A impressão que eu tenho é realmente essa. E para essa luta, novamente, eu vou ser muito sincero aqui, que o único motivo que eu tenho receio para essa luta é o momento que o Charles está vivendo. É o único receio que eu tenho, porque na minha cabeça fica aquela impressão que o Charles vai finalmente envelhecer. Ele vai finalmente entrar no octógono e ser um velho Charles, um velho leão. E aí o Gamrot, que é um cara que não deveria ter jogo para vencer o Charles, vai vencer. Mas eu não tenho um fundamento legítimo para isso. Como eu falei, o Charles perdeu para os melhores lutadores da categoria e eu até achei que tipo, ele acertou bem o Topuria antes de inevitavelmente morrer. Eu tinha imaginado que ele seria nocauteado mesmo no primeiro round. Tipo, ele em 10 segundos de luta acertou uma tremenda cotovelada no Topuria. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é que esse casamento de luta é extremamente ingrato pro Gamrot, porque ele tá pegando um cara super violento, com uma trocação melhor do que a dele, que coloca pressão, que vai fazer o Gamrot ter que lutar recuando, que não é uma coisa que ele fica muito confortável de fazer. É uma coisa que exaure ele. O Charles é um cara que trabalha golpes no corpo. O Charles é mais forte fisicamente do que o Gamrot. E isso aqui eu acho extremamente importante nessa luta. Porque a gente está cogitando que a chance do Gamrot vencer essa luta é através do wrestling, através de amarrar a luta na grade. E eu não acho que isso seja uma não possibilidade. Eu não acho que isso seja irreal. Mas eu acho que o Charles é mais forte fisicamente do que o Gamrot, então eu fico pensando, pô, isso é complicado de ver acontecer, né? O cara vai travar o Charles na grade, o Charles sendo mais forte fisicamente não vai virar ele, sabe? E eu acho que na trocação, realmente, o Charles tem toda a possibilidade de dar um cacete nele. A luta indo pro chão, não acredito que o Gamrot consiga segurar a parada lá. Se ele conseguir, eu ficarei bem surpreso, como eu falei. O Wilson não foi capaz de causar dano significativo ao Charles no chão. O Tsarukian não foi capaz de causar dano significativo ao Charles no chão e quase foi pego numa finalização. E o Isman também deixou o Charles levantar, né, antes do round terminar. Tipo assim, é difícil lidar com o Charles no chão. Por isso que eu tô falando que, na minha opinião, em termos de casamento de luta, o Charles não poderia ter um casamento mais bacana. É um cara que não apresenta riscos de nocaute, não tem grande poder de definição nas mãos, um cara que se vale do card, e aqui entra as coisas que eu já tava falando, a impressão que eu tenho é que o Gamrot já tá desacelerando, que ele não consegue encarar o mesmo nível de frustração, que ele não consegue impor o mesmo jogo na mesma pressão que outrora, que 3 anos atrás. Eu tenho a impressão que essa luta tem muito mais chance de ser como foi a luta contra o Dan Hooker do que como foi a luta contra o Tsarukian. Que tipo assim, o cara defendeu minhas quedas contra o Tsarukian, parecia que isso era irrelevante. Defende 40 quedas, bicho, eu tenho mais 40 quedas aqui. Aqui eu sou o Merab de Valishvili e nada vai me parar. E contra o Hooker, ele cansou visivelmente. Contra o Rafael dos Anjos, ele cansou visivelmente. Tipo, o Gamrot tem muita velocidade nas mãos e ele conseguiu se manter nessas lutas. Ele, inclusive, conseguiu dar um knockdown no Dan Hooker, que eu acho que ninguém lembra. Mas, tipo assim, pode acertar um golpe? Pode. Claro. Mas a gente tá falando, tipo,
do níveis de risco e o nível de perigo que o Charles leva para o Gamorô em todas as áreas é muito maior do que do outro lado, sabe? O Gamorô tem que fazer um jogo muito esperto de wrestling e ele tem que ter um domínio muito grande na grade contra um cara mais forte, tem que ter um domínio no chão contra um cara que não deixou os melhores wrestlers da categoria terem domínio no chão em cima dele, ou então ele tem que vencer na trocação um cara que é mais perigoso, tem mais armas do que ele, é mais completo nesse sentido, mais agressivo, vai fazer ele andar para trás. Eu acho que esse é um casamento terrível pro Gamrot. Terrível. E eu ainda assim fico com receio dessa luta, porque o Charles, cara, o Charles é a definição de ele pode entrar em um dia e subitamente estar velho. É a definição disso. É a minha única preocupação, mas o meu palpite não tem como ser diferente. Eu vou de Charles do Bronx aqui, e eu acredito que por nocaute, inclusive. Eu vou de Charles do Bronx por nocaute. E chegamos ao campo minado, e este sorriso não está à toa. Campo minado. Sabe que eu estou aqui em São Paulo, o Barbie está no Canadá. E é impressionante. E donzelas e cavalheiros, como dá para sentir o cheiro. Eu tô conseguindo sentir o cheiro do medo do Barbie daqui. Rampazzo chegou, o campeão do campo minado do ano passado chegou. Barbie abriu uma distância, o placar nesse momento está Barbie em primeiro com 12,10, Rampazzo em segundo com 11,6. O Barbie tá infestando a minha casa o cheiro do seu medo. Então, uma coisa desagradável aqui. O que aconteceu, né? Vamos fazer um recap dos palpites do evento passado, o UFC 320 Ankalaev versus Poatan. Eu fui de Alex Pereira Poatan vencendo Magomed Ankalaev pagando 3.0. Pagando 3.0, uma odd esticadíssima. Era uma luta muito parelha. Eu achava que o Ankalaev ia vencer? Achava. Mas 3.0? Eu cresci o olho nessa odd, imagina. Cravei 3 pontos para mim, na verdade 2, né? Que é na conta, e colei no Barbie. O Meloto foi de Corey Sanhagen, merecendo Merab Devalishvili, Quen. Meloto enlouqueceu. E o Barbie foi de Josh Emmett vencendo Yonsef Zalal, Quen. Não durou nem 30 segundos. Passaram vergonha ainda por cima. Perderam essa rodada passando vergonha ainda por cima. Então, eu com 12.10 em primeiro, Barbie com 12.10 em primeiro. Olha o ato falho acontecendo, que a gente sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Você não pode esquecer de quem tá em primeiro, Rampazzo. Só o ato falho, né? Tá muito convencido. Você não pode esquecer do que você acabou de falar. Barbie, seu capitão, o 10º planeta, o ícone de milhões, em primeiro. Com 12,10, ok. Eu em segundo com 11,6. Babi, repete aquela frase. Não estou vendo você no retrovisor. Quero ver se tem coragem de falar aqui. Não tem. Né? Não tem. Já. Eu parei. Eu parei no seu... Barbie, olha eu no seu retrovisor. Olha eu no seu retrovisor. Eu parei para colocar a gasolina e tô vendo levemente você se aproximar montado no seu Pangaré. Preocupa não, só. Preocupa não. E o Meloto, né, Barbie, num lugar onde cabe ao Meloto, que a gente sabe, né, que você bem apelidou ele de Micoloto, e em terceiro lugar com 7,06. O Meloto é café com leite na brincadeira aqui. Que café com leite, rapaz? Respeita a minha história. Onde vocês estavam quando eu apostei no Fedor contra o Crocop? Se o campo minado fosse desde 2005, eu estaria, a quilômetros de distância, anos luz. Você vê, Meloto, eu vou ser sincero com você que o problema é a sua história. O problema é que historicamente... Agora eu tô só usando a estratégia do José Aldo, me fingindo de morto para fazer, né, o meu negócio lá. Ai. Ó, palpites para este campo minado. Por favor, Barbie, começa você.
Bom, rapaz, primeiro eu queria saber se você odeia o Davidson Figueiredo, porque aparentemente a melhor estratégia para o campo minado é apostar em lutadores que você odeia. Mas o meu palpite está aí no meu campo minado, aqui está indo em Davidson Figueiredo, vencendo o Montel Jackson, pagando 3,50. Eu não odeio o Davidson Figueiredo. Meu Deus, já me dei mal. Já me dei mal. Ao contrário, eu gosto dele. E eu odiei esse seu palpite porque ele era o meu. Eu acho que você vai me dar trabalho nessa rodada. Bom, como o Barbie escolheu o meu palpite, eu tinha uma segunda opção, mas eu mudei. Eu estou indo de Charles do Bronx, pagando 1,95, vencendo o Matheus Ganró. E você, Meloto? Eu vou de Simon Oliveira vencendo o Luan Lacerda, pagando 2,75. E chegamos à hora de empacotar esta super edição de 3 tapinhas, não sem antes os nossos tapinhas de despedidas. Meloto, qual o teu tapinha de despedida, meu amigo? Vai ser na cara ou vai ser no ombro? Então, o meu tapinha, ele vai na cara do Ankalaev e do seu empresário Ali Abdelaziz. Por que na cara dos dois? Porque, cara, eu tô cansado dessa comunicação. Ainda bem que ele não é mais o campeão, porque agora vai ficar mais ofuscado. Do Ankalaev, cara, porque tudo que ele fala, tu desconfia se é ele mesmo que falou. Mas aí tu vai ver ele falando sobre o que ele falou, e ele confirma que foi ele mesmo. Dizendo, tudo que tá lá tem o meu consentimento, não sei o que, nada que foi dito, não fui eu, né, digamos assim. Aí fica difícil defender esse panaca, né, cara? E esse empresário, depois da luta, né, peraí, antes da luta ainda por cima, na coletiva de imprensa, o Ankalaev com aquele discurso repetitivo, robótico, né, que parecia, dou até a razão pro Poatan, o Poatan dizendo, é o empresário que tá mandando ele falar isso. Quer aparecer mais que o lutador? Não discordo. E aí o Ankalaev com aquele discurso repetitivo. Quando chegar no cage, lá dentro do cage é o que importa, né? A gente vai ver. Vamos focar na luta. Aí chega na luta, faz aquele papelão, cara. Não durou 1 minuto. Primeira defesa de cinturão, que campeão, mas que coração de galinha. Tá certo que levou um golpe duro, né? Eu não duvido, eu não questiono isso, tá? O golpe que o Ankalaev levou foi duro, ele balançou as pernas, ele ficou grog, só que assim, não foi um knockdown, ele não levou um knockdown, pode ver nas contagens aí, ele foi buscar uma queda e aí ele caiu por baixo. Quando caiu por baixo, o Poatan desceu a marreta, méritos do Poatan. Mas ao mesmo tempo, cara, se você é um campeão, se você falou tanto antes da luta, por que você não sai daquela situação? Né? Por que você não usa o jiu-jitsu? Tenta contra-atacar, mas não fica assim, imóvel, né? Só se defendendo. Então, assim, achei um papelão essa derrota dele, mas também uma grande vitória do Poatan, né? Não tem como tirar os méritos do brasileiro. E aí, cara, pra chegar. Aí o bingo, né? É o que faltava. Chega depois da luta, vem o empresário dizer que, se dependesse de mim, ele não teria lutado, né? O treinador falando a mesma coisa. Aí vem dizer, costela quebrada. Essa costela tava maravilhosa, cara. Essa costela antes da luta ali, o cara pulando, o cara todo enérgico ali na pesagem. Não vem com essa. Pra mim, olha só o que eu aprendi nessa semana lá vendo um comentário de um seguidor no Twitter. Achei muito legal. Só existem 2 tipos de lesões. A primeira, a que te impede de lutar, e a segunda, que você usa como desculpa depois de perder. Barbie, sua vez. Qual o seu tapinha de despedida? Tá bravo ou tá bonzinho? Conta aí, porque daqui a pouco o meu ficou por último. Vou falar do Poatan e ficou por último. Fala, Barbie. Senhoras e senhores, o meu tapinha de despedida. Vai nas costas. Vai nas costas. Seu capitão está de bom humor. Meu tapinha de despedida vai nas costas do Ali Abdelaziz. E por que meu tapinha vai nas costas dele? Porque esse cara, senhoras e senhores, vem aqui com o seu capitão
Venho aqui porque eu quero conversar com vocês olhando no olho. Esse cara controla o Twitter, notoriamente falando, ele controla o Twitter de grande parte dos lutadores dele, sabe? Ele que é a pessoa que tá atrás do teclado falando. Claro que isso aqui não desculpa nada, porque se você tá deixando uma pessoa falar em seu nome, você também é responsável pelo que ela tá falando. E o Ankalaev falou muita palhaçada pro Alex, falou muitas coisas, tipo assim, mencionando o passado sombrio dele, mencionando o alcoolismo, mencionando a borracharia, zoando isso, falando eu vou acabar com a sua carreira. Mereceu tudo que aconteceu. Manda o Ankalaev por 2, 3 anos pra borracharia, esquece ele lá, quem sabe ele volta um lutador melhor. Mas por que então o meu tapa tá sendo nas costas do Ali? É porque, inclusive, é uma coisa que eu até gostaria de perguntar pro Plínio ou pro Glover Teixeira, se a super agressividade do Poatan pra luta foi uma coisa estrategicamente pensada, ou se foi porque ele tava puto. Ele tava puto, sabe? Ele tava notoriamente puto com o Ankalaev. Mas eu não sei se foi uma questão estratégica que eles viram a última luta, porque, cara, eu não quero me gabar de ter acertado essa luta, porque eu errei redondamente o meu palpite. A luta foi de uma forma totalmente diferente do que eu imaginava, mas na minha análise da semana passada, vocês podem ver que uma das principais coisas que eu mencionei foi questão de controle espacial e como que o Poatan colocando pressão conseguiria fazer a luta ser completamente diferente com isso. Com uma coisa simples como colocar pressão, trabalhar combinações, trabalhar mais a mão de trás, que foram coisas que ele fez imediatamente, sabe? E claro, elas deram um resultado altíssimo, mas eu tô curioso de perguntar pro Glover, perguntar pro Plínio, isso aqui era estratégia? Ou é porque o Poatan tava tão puto com esse cara e tava tão convicto que esse cara era um lutador inferior, que ele simplesmente entrou, tipo assim, eu vou matar esse cara. Esse cara é o adversário mais fácil da minha carreira e ele não merece meu respeito. Porque de uma forma ou de outra, deu certo. E o meu tapa nas costas do Ali Abdelaziz. Porque se você, seu palhaço, se você não tivesse falado aquilo tudo, se você não tivesse deixado o Poatan uma arara com o Ankalaev, possivelmente ele não teria entrado daquela forma. Ele não teria entrado tão bravo, ele não teria entrado com aquele sangue nos olhos que fez com que ele fizesse a estratégia certa. De uma forma ou de outra, aquela foi a estratégia certa, independente se aquilo foi pensado pelo corner, ou aquilo foi uma intuição do Poatan, ou aquilo foi ele sendo vagabundo, eu vou meter a mão na sua cara. Era a estratégia certa. Passou a primeira luta inteira recuando, não deu certo. Entra na segunda, primeiro ajuste é não recuar. Coloca o adversário de costas pra grade e vê o que acontece. Ele fez isso imediatamente, cara, isso foi perfeito. Isso foi perfeito. Incrível. E, tipo, eu acho ainda mais legal pensar que os xingamentos no Twitter podem ter sido o que levou o Poatan a fazer essa estratégia. Muito obrigado, Ali Abdelaziz, herói do MMA nacional. O Brasil te agradece, o Brasil deve este cinturão a você. Meu tapinha de despedida vai nas costas de Alex Poatan Pereira. Eu tenho algumas razões para dar esse tapinha nas costas do Poatan. Enfim, todo mundo sabe da minha admiração pela entrada do Poatan. Eu me arrepio todas as vezes. A maior entrada na história dos esportes de combate, não só de MMA, eu acho uma coisa incomparável, sem precedentes. Eu sei o que vai acontecer, é que nem o Khabib e o Garrincha. E mesmo assim, me surpreende, mesmo assim eu me arrepio. Agora, o que o Poatan fez? Né? Por que ele tá merecendo esse abraço do Rampazzo? O Poatan falou e fez. Baixou o Romário no índio. Coisa de louco, cara. Porque o Poatan passou, o Barbie, a semana inteira dizendo que não estava bem na última luta, que lutou lesionado, que lutou 20%, que se melhorasse 10% ganhava fácil. E a gente ouviu aquilo e aquilo deixou a gente ainda mais descrédito, né? Você falou isso, Barbie, eu concordei com você. Cara, não é que ele calou nossa boca. Precisa ser dito isso. Falou e fez. E fez parecer fácil. Agora a gente está ouvindo esse chora menino do lado do Ankalaev, né?
Que tava com a costela quebrada e tudo, mas a Inês é morta. Abraço pro gaiteiro. Que vitória espetacular. Foi agressivo desde o início, não foi só uma coisa de encaixe, teve uma postura mesmo diferente, coisa que ele também falou que ia ter e que ia fazer. Eu achei assim, eu dou muito o braço a torcer e eu admiro muito quem fala e faz. É até por isso que eu mais gosto do Jean Silva do que desgosto, em que pese que ele tenha perdido a última luta. Mas eu gosto dessa coisa meio Conor McGregor, meio Jean Silva, o cara que fala, que vai lá e porrada. Eu acho divertido. O Poatan jogou nessas regras nas últimas semanas e nesse último sábado. Merece esse reconhecimento, merece essa mão palmatória, merece esse tapa nas costas e este abraço. E eu queria aproveitar só esse meu encerramento e esse tapa de despedida para dizer o seguinte para vocês. Não tem problema um produtor de conteúdo aqui não torcer para um brasileiro. Eu tinha motivos para torcer para o Poatan, ele foi meu voto no campo minado aqui. Eu coloquei dinheiro nele, eu apostei nele, porque a odd estava muito favorável, uma luta super equilibrada, ele pagando 3, claro que eu apostei nele, eu ganhei dinheiro, mas a minha torcida dava mais pro Ankalaev, não porque eu gosto do Ankalaev. Como é que alguém vai gostar do Ankalaev? Não tem como alguém gostar do Ankalaev. Nem gostar, nem desgostar, né? Porque ele não gera nem ódio, nem amor. Ele é tão insosso, não dá pra ter sentimento pelo Ankalaev. Meu ponto é que todo mundo, quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe das minhas ressalvas com o Poatan por respostas que ele já deu mais de uma vez aos jornalistas. Eu acho escroto. Não curto. Eu não curto o Poatan, cara, tipo, como pessoa, como ele reage à cobertura da imprensa e à opinião de alguns jornalistas. Eu sou jornalista, nunca fui jornalista esportivo, trabalhei no Estadão, na Folha, cobrindo política, cobrindo cidades, cultura, enfim, cara, eu sou jornalista do Futebol Clube, sempre. Ainda que tenha saído de redação, quando eu vejo alguém com essa postura, me incomoda. Eu não gosto do Poatan. Qual que é o problema? Por que você precisa me odiar? Porque eu não gosto de um lutador e tenho argumentos para isso, pessoais meus. Qual que é o problema? Eu já falei também mais de uma vez que o MMA, diferente de um esporte coletivo, como basquete, vôlei, futebol, é mais difícil você associar a nação, a nacionalidade. O esporte individual, ele acaba personificando muito. Eu vou dar um exemplo. Eu odeio o Neymar. Eu não gosto do Neymar. Eu tenho calhamaços de argumentos para explicar por que eu não gosto do Neymar. Mas quando a seleção joga e o Neymar tá jogando, eu torço para a seleção. Porque ela é maior que o Neymar. É diferente num esporte individual. Se eu não gostasse do Guga, como é que eu ia torcer pro Guga? Jogando tênis, porque ele é brasileiro, mas eu não gosto dele. Então façam essa distinção com relação ao ufanismo, ao nacionalismo num esporte individual. É diferente. Isso é importante vocês entenderem também. Isso eu queria dar um salve pro Luiz Carvalho, que me chamou no meu Instagram pessoal lá, meio bravo comigo e tal, e foi um cara que conseguiu entender alguns desses argumentos. Eu fiquei de dar um salve para ele aqui. Acho que eu complementei e expliquei melhor aqui agora, né, Luiz? Um grande abraço para vocês. Barbie, Meloto, se quiserem comentar alguma coisa aí do meu espinho, fiquem à vontade. Eu estou metendo para porque eu estou atrasado. Meloto, você faz o encerramento do programa aí. Amo vocês. Um beijo e comentem aqui se não convencer ainda, pode me xingar aqui, porque eu abraço haters de coração aberto. Um beijo. Galera, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Curta, comente, compartilhe o nosso vídeo. Os melhores comentários serão lidos na próxima semana pelo Rampazzo. E é isso. Tenha um ótimo evento agora no próximo sábado, um UFC Rio maravilhoso, com resultados positivos.
Nos vemos então na próxima quinta-feira. Até mais, pessoal. Três tapinhas.